Olá pessoal, tudo bem? Atendendo às recomendações do Centro Paula Souza, devido às suspensões das aulas, nós estaremos fazendo a aula que seria lecionada hoje presencialmente no formato de EAD, Então, como proposta, o que nós aderimos ao projeto de EAD, dentro de uma reunião com a unidade da FATEC de Araraquara, a proposta foi de que criássemos uma sala no Google Class e disponibilizássemos os materiais. Então, para que não fique algo muito jogado, algo muito abstrato, eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando o que seria a nossa aula de hoje. Eu também disponibilizei dentro do Classroom os slides correspondentes a essa aula, mesmo eu discutindo os slides com vocês dentro desse vídeo. Tá? Então espero que aproveitem bem e aí em qualquer caso haja alguma dúvida, a gente pode ir se comunicando via e-mail, que aí a gente pode trabalhar com o e-mail oficial, inclusive do Centro Paula Souza. Uma outra recomendação é que fosse proposto, além do material didático, alguma atividade para que fosse validada a presença na data de hoje. Tá? Então, por conta disso, eu deixei lá como atividades, estará disponível para vocês no horário da aula, uma atividade correspondente ao conteúdo de memórias. Bom, então vamos lá. Galera, na aula passada nós finalizamos o conceito sobre processadores e agora a gente vai começar a discutir a questão das memórias, As memórias têm um papel fundamental dentro da máquina, uma vez que sem elas a gente não conseguiria recuperar uma informação armazenada. Na verdade, a gente não conseguiria armazenar uma informação para recuperação posterior. Não teríamos a execução dos nossos programas seguindo a arquitetura de John von Neumann, ou seja, um programa teria que ser pré-carregado numa memória principal para então ser executado. O que essa característica nos permite? Na verdade, essa característica nos permite o seguinte comportamento, que esse programa consiga ser executado diversas vezes e que eu consiga modificar os parâmetros de execução desse programa. Bom, então vamos lá. Primeiramente, em relação às memórias, a gente não pode esquecer que temos dois tipos de memórias físicas, uma chamada de memória volátil e uma chamada de memória não volátil. Trocando em miúdos, a gente fala que a memória volátil é uma memória temporária e a não volátil, segundo o meu slide aqui, está escrito de permanente. Tá? Apesar de estar escrito permanente, eu não gosto de usar essa palavra, eu acho ela muito forte. Por quê? Quando armazenamos uma memória não volátil, a principal característica dela é que possamos recuperar e alterar essas informações conforme o nosso desejo, a nossa necessidade. Então, se eu consigo modificar ou mesmo até apagar essa informação do meu dispositivo, da minha memória, ela não é permanente. Ela é o que nós chamamos de persistente. O que é persistente? Eu consigo persistir, eu seguro ela, eu mantenho aquela informação até o momento que eu desejar descartá-la ou mesmo alterá-la. Tá? Então aí, só para deixar um pouquinho mais afinado, nós não temos uma memória permanente, sim uma memória persistente. Então, dentro da parte física do formato de armazenagem, nós temos as memórias voláteis e não voláteis. Bom, beleza. Então essas memórias, a principal característica delas, na verdade, é a armazenagem de dados, como está exposto aí no primeiro parágrafo. Bom, dentro dos tipos de memórias, o que nós temos aqui? Nós temos memórias ROMs, RAMs, flashes, discos rígidos e etc. Bom, memória ROM, traduzindo o que significa ROM, significa Read Only Memory, tá? Então a memória ROM ela tem uma característica de somente leitura. O que é isso? Essas memórias caíram em desuso, aí alguns hardwares ainda
utilizam memórias ROMs, né? Mas a maioria já caiu por, por água abaixo aí a utilização. Por quê? Por conta do formato de produção dela. As memórias ROMs, o pessoal desenvolvia o software, depois convertia esse software para um hardware, né? Na verdade era feito meio que conjunto aí o software e o hardware, e aí eles criavam esse hardware, ou seja, eu pegava o que eu desejava fazer como software e convertia para as portinhas lógicas que nós vimos anteriormente, né? Os circuitos integrados e tudo mais. Aí eu criava a minha memória ROM. Característica dela: conseguia ler, mas não modificava, porque era uma memória programada totalmente de forma física, tá? Eu vou depois realizar algumas anotações nesse vídeo, porque a memória ROM ela sofre uma evolução. O primeiro modelo dela é essa ROM, né? Onde eu faço ela de forma totalmente física. Aí a evolução dela é a PROM, que é a Programmable ROM, né? É uma ROM programável. Então, no lugar de eu ter que desenvolver totalmente a parte física dela, eu criava um chip, que esse chip eu programava ele uma única vez, ele aceitava uma gravação. E aí eu não conseguia mais apagar esse chip, tá? E aí a evolução da PROM é chamada de EPROM, que é o Erasable Programmable ROM, né? Ou Erasable PROM. Que é isso? É um chip o qual eu gravava uma vez e eu conseguia apagar o conteúdo desse chip e regravá-lo, né? Como que eu fazia a parte de deletar o conteúdo desse chip? Esse chip ele tinha um vidrinho, né? Ele era sensível, era um chip construído com uma sensibilidade a raios UV, tá? Então você tinha ali a EPROM com um vidrinho justamente no chip que era sensível ao UV, e esse vidrinho era tampado com papel. Então era gravado, normalmente era uma PROM normal, eu conseguia gravar dentro dela o meu programa. E aí quando eu queria apagar, eu tirava esse adesivo desse vidro, punha esse chip no sol, o sol batia ou numa luz durante um certo tempo, e ela era zerada. Uma vez zerada, eu tampava de novo a partezinha do vidrinho e gravava ela como uma PROM novamente, né? Isso já é uma boa evolução aí da memória ROM, tá certo? E aí, com o avançar do tempo, veio a EEPROM, né? É uma EPROM, ou seja, uma ROM programável e apagável, só que feito de forma elétrica, ou seja, eu dou um pulso elétrico, ela me zera o conteúdo da EPROM e aí eu consigo regravar essa EPROM, tá certo? Eu vou deixar essas anotações aí sobre as evoluções das memórias ROMs para vocês nesse vídeo, tá? Qual que é a característica da ROM ou da EEPROM? Em alguns computadores mais antigos, essa EEPROM ela é utilizada para colocar a BIOS, né, que é o Basic Input Output System, que é o primeiro programinha que é rodado dentro da nossa máquina, tá? O que isso quer dizer, o primeiro programinha? A BIOS é o software responsável por verificar memória RAM, disco, se existe disco válido, se o processador está ok, se os dispositivos estão sendo checados, ou seja, portas USB, se eu tenho teclado, mouse, monitor, né? Apesar de que esses últimos aí eles são dispensáveis à verificação, porque o computador funciona sem eles, tá certo? Então a BIOS ela tem esse papel principal, e antigamente ela era gravada em EPROMs, né? Se eu pegar uma época mais remota, eu chegava a ter BIOS em ROMs, né? Com a evolução ela foi acompanhando. Legal, Jean, mas e por que hoje a BIOS não é gravada em EPROMs? Por conta de alguns sistemas. No início do ano 2000 houve um vírus, finalzinho de 99, comecinho de 2000, houve um vírus, eu não recordo agora o nome, mas foi uma brincadeira do Dia dos Namorados, que o que ele fazia? Como a EEPROM tinha uma característica muito interessante, o pessoal conseguia fazer algumas modificações nessas EEPROMs e a partir daí invalidar a placa-mãe.
Né? E o que era a solução? Você pegar a EPROM, apagar, gravar a BIOS correta daquela placa-mãe e ressuscitava. Mas nessa época nós tínhamos algumas condições precárias. O Google não existia, né? Até 99, 98 ali você não tinha um Google eficiente. Na verdade não existia o lançamento do Google, então para achar as BIOS eram mais difíceis e isso acabou acarretando uma troca excessiva de motherboards por conta de que você não conseguia. O gravador da EPROM você até conseguia apagar ela e regravar, você não conseguia a BIOS. Né? Então o pessoal acabou trocando. E aí o que acontece? Isso demonstrou a fragilidade da EPROM. E aí lá depois, em 2003, 2004 mais ou menos, o pessoal substituiu, né? Com a vinda das memórias flashes, o pessoal substituiu essas EPROMs por memórias flashes. Por quê? Por conta dessa condição de vírus, né? Eu poderia atacar as minhas EPROMs sem grandes dificuldades. Ah, mas a memória flash não é suscetível a vírus? Ela é, né? Só que ela é uma memória mais rápida, ela tem uma capacidade muito maior em comparada com as EPROMs. As EPROMs, se eu fosse crescer o tamanho de armazenagem da minha EPROM, o custo ficaria caro. Então era uma tecnologia velha, não compensava. Então o que o pessoal fez? Apostou na tecnologia nova, memória flash, maior capacidade, mais rápida. O pessoal coloca duas memórias flashes hoje para fazerem o papel de BIOS. Caso uma falhe, a outra simplesmente copia para a memória flash principal, que é a BIOS principal, uma cópia dela. Então alguém hackeou a sua BIOS, automaticamente no boot é feita uma verificação. Se não der boot, entra a flash 2 copiando para a flash 1 e restaurando a BIOS. E aí essa flash 2 ela tem um código de segurança que o cara não consegue ir lá e simplesmente alterar o conteúdo dela de forma fácil. Né? Não estou dizendo que não seja possível, mas não é possível. Na verdade, a possibilidade existe, mas tem uma dificuldade maior para que isso ocorra. Tá certo? Então fica aí a dica sobre as memórias ROMs, né? Partindo então da memória ROM, nós vamos para a memória RAM. Por que ela é chamada de memória RAM? Né? Se eu for ler aí o condizente do nome dela, é Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso randômico. Por que acesso randômico? Né? Se eu traduzir randômico para a gente, seria a mesma coisa que acesso aleatório. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu quero acessar um dado que está dentro, na metade da minha memória RAM. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso passar por todas as posições, desde o início da minha memória RAM, até chegar o momento que eu quero. Né? Ou seja, eu tenho que fazer um acesso sequencial. Então está lá, posição 50, eu tenho que passar por todas as posições até chegar na posição 50 para que eu consiga acessar o conteúdo. Com a memória RAM eu não preciso disso, tá? Eu falei endereço 50, eu acesso diretamente aquele endereço 50, sem mesmo ter conhecimento do de qual o conteúdo existente nos endereços anteriores, tá certo? Então essa é uma característica da RAM. Mas existem outros dispositivos que fazem acesso sequencial? Sim. A maior parte dos discos rígidos eles fazem acesso sequencial, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar na parte de discos rígidos, discos óticos e tudo mais, tá certo? Bom, então a RAM, né, também considerada a memória primária, tanto a ROM quanto a RAM são as memórias primárias, são as memórias que o computador precisa para iniciar o seu funcionamento, e nós temos as memórias secundárias. Também posso classificar as memórias primárias e secundárias como voláteis e não voláteis. Mas isso é um outro papo, tá? Então vamos ao que interessa. A memória RAM, memória principal, porque todos os programas são carregados nele e ela tem acesso aleatório. Continuando aqui, vamos descer para o próximo slide. Falar um pouquinho da memória RAM. Memória volátil utilizada pelo processador para troca de contexto ou busca de informações. Né? Troca de contexto é quando ele precisa tirar um programa que está executando na CPU, jogar na memória RAM e pegar outro, tá certo? Ou mesmo buscar informações.
Todos os programas, quando executados, são alocados na memória RAM. Então, isso é o princípio básico da arquitetura de John von Neumann, tá bom? A comunicação da memória RAM com o processador é realizada através de um barramento. Tá? O que é um barramento? A gente acabou discutindo, falando um pouquinho isso em processadores, né? O processador é ligado dentro de uma placa-mãe e essa placa-mãe eu vou interconectar ela com os demais dispositivos, tá certo? Bom, também é um aspecto, barramento, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive logo depois aí que a gente analisar os conceitos de memórias, nós iremos tratar dos conceitos sobre os barramentos. A gente vai analisar como que funciona, como que é estruturado os barramentos. Em relação ainda às memórias, né, nós estamos falando aí da memória RAM, mas de uma forma geral, eu preciso organizar as minhas memórias de forma que eu consiga ter um acesso facilitado ao conteúdo armazenado nessas memórias. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando eu tenho uma memória de 1 GB. Tá, o que é 1 GB? Eu vou alocar bit a bit 1 gigabit. Eu vou alocar bit a bit nessa memória. Isso quer dizer que eu vou acessar bit a bit, que eu vou gravar bit a bit, que eu vou ler bit a bit, né? Isso seria uma forma, é a organização física da memória, tá? Porém, isso é inviável. Por que isso é inviável? Imaginem vocês, né? Se lá na programação eu criei uma variável do tipo inteira, int, né? Int x, e esse x ele vai ocupar, por definição da própria linguagem de programação, que toda variável do tipo int vai ocupar 32 bits de memória, tá? Nesse caso a nossa memória RAM, tá certo? Se eu for fazer a leitura de bit a bit, o meu sistema vai ficar maluco, né? Ele vai ler 32 vezes a memória RAM, sendo que é bit a bit, para criar uma simples variável, tá? Então isso é ruim, essa organização de leitura e escrita bit a bit é ruim. Então o que foi pensado em relação às memórias? Não só a memória RAM, mas todas as memórias têm esse mesmo princípio, tá? No lugar de eu ler a minha memória RAM bit a bit, eu vou organizar ela, por exemplo, aqui ó, toda a memória organizada em partes iguais, a RAM em 1 byte e o HD em 512 bytes. O que é isso? Né? No lugar de eu fazer a leitura e a gravação de 1 bit, eu faço a leitura e a gravação de 1 byte. Só relembrando, 1 byte é equivalente a 8 bits. Tá certo? Então olha que legal. Se uma variável int x ela tem 32 bits e 1 byte são 8 bits, eu vou ocupar aí 4 partes iguais da minha memória RAM. Na verdade, cada parte constitui 1 byte, tá? Então a minha variável x vai ter 4 bytes. Se ela tem 4 bytes, ela vai ocupar 4 células da minha memória RAM, tá? O que é ocupar 4 células da minha memória RAM? Minha memória RAM ela é dividida em porções iguais, tá? No nosso caso de 1 byte. Cada porção dessa é chamada de célula. Então, no lugar de eu dividir fisicamente a minha memória RAM para leitura e escrita como sendo 1 bit por vez, eu faço um agrupamento. Lógico que esse agrupamento ele não é físico, tá certo, pessoal? Ele é um agrupamento lógico. O que é um agrupamento lógico? Sua memória RAM ela não está organizada dessa forma. Quem vai gerar essa organização em células, aí vai fazer essa separação em células, é o nosso agrupamento aí da memória RAM, né? É a própria estrutura física dela ali. Eu ia falar que é o SO que organiza ela, que faz as separações, mas na verdade é um conjunto. Você manda o endereço para a memória RAM, o próprio hardware físico dela acaba tratando dessa organização, ela devolve a quantidade de bytes lidos, tá certo? Então só para
reforçar, que aí a gente entra na questão do endereçamento aqui embaixo, tá? Uma das formas de você organizar a memória RAM em células, além da facilidade de leitura e escrita, nós temos também aí a quantidade de endereços. O que isso quer dizer? Se eu tenho 1000 bits na minha memória RAM, vai 1024, tá certo? Que seria aí 1024 bits. Se eu fosse endereçar pontualmente cada bit, eu teria que ter 1024 endereços, né? Se eu fosse dividir em byte, eu dividiria por 8, né? Que cada byte tem 8 bits. O que isso quer dizer? Eu teria 8 vezes menos endereços em bytes do que em bits, tá? Então, se eu fizesse, vamos fazer uma brincadeira ridícula, né? Um kbit. Um kbit é 1024 bits. É diferente de um kbyte. Tá? Então, um kbit eu tenho uma célula. Se eu tenho 10.240 bits, eu tenho 10 kbits. Tá certo? Então, isso quer dizer que eu teria um volume muito menor de endereços gerados para acessar esse conjunto de dados na minha memória principal, tá bom? Então, ó, a memória é formada por um conjunto de células, que são as posições, capaz de guardar uma informação. Quando eu falo um conjunto de células capaz de guardar uma informação, não é uma informação de um bit, né? Com certeza isso é maior, né? Cada célula tem um número associado a ela, gerando assim endereços de memória. Esses endereços são colocados em número binário. Então, imaginem só, por exemplo, gerenciar 8 gigabytes de memória, gerar endereço para tudo isso. Então, por isso que eu tenho que dividir esse cara em células. A partir do momento que eu dividir, né, em células, a minha quantidade de endereços físicos, endereços binários aí, será muito menor, né? Aí tem uma brincadeira, se a memória tiver n células, os endereços vão de 0 a n-1. Então, suponha, né, que eu tenho 10 células de memória. Tá bom, peguei a minha memória, cada célula da minha memória tem um byte, são 8 bits. 10 células, tá? Vai dar 80 bits, tá certo? Agora, endereçar um por um, bit a bit, um por um, eu vou endereçar as células. Então, eu tenho 10 células para endereçar. Quais são os números, né, os valores de endereços dessas células? Eu vou de 0 a 9. Tá? Que não entendi já. Por que eu vou de 0 a 9? Ué, se eu tenho 10 elementos, eu começo a contar a partir da posição 0, como nós fizemos lá atrás, né, na parte de conversões numéricas, né, conversões de base. A gente sempre começa a contar os valores a partir do 0. Então, se eu tenho 10 células, nada mais correto afirmar do que os endereços dessas células vão de 0 até n-1. Se eu tenho 10, é de 0 até 9. Tá? Mas não esquenta a cabeça com endereço agora não, que isso não... Só para fazer uma analogia aí com o que nós vimos. Aí, pessoal, só para a gente entender um pouquinho, toda informação, né, gravada na nossa memória, seja ela RAM, ROM, HD, SSD, memória flash, memória cache e tudo mais, ela precisa ter, né, uma ordenação dos bytes da escrita. O que é uma ordenação dos bytes? Eu preciso saber como interpretar aquele conjunto de bytes guardado na memória. Tá? Então, por exemplo, se pegarmos aí o valor 1001, tá? E nesse momento a gente pedir para convertermos esse valor em binário para número inteiro, qual seria o valor correto, né? Se a gente calcular 1001, poderíamos dizer logo de cara, né, fazendo uma conversão direta, que teríamos o valor 11, né, em decimal. Pô, legal. Se eu levar em consideração que o bit desse dado mais significante seria o bit da esquerda, né? Como nós contamos a nossa numeração cotidiana.
o valor mais à direita é o que tem menos peso e o valor mais à direita é o que tem mais peso. Basta lembrarmos, né? No valor 12, o 2 vale mais que o 1 ou o 1 vale mais que o 2, né? O 2 é representado pela unidade e o 1 é representado pela dezena, né? Então o número mais significante é o 1 e não o 2, tá certo? Então isso seria o bit mais significante. Se a gente levar em consideração que 1011 seria 11, nós estamos dizendo que o bit mais à esquerda é o mais significante e o bit mais à direita é o menos significante, ó. LSB, bit menos significante, MSB, bit mais significante. Então, esse tipo de situação a gente precisa prever, né? Então, dentro da memória, dentro da arquitetura, isso tem que ser previsto. Por quê? Porque podemos inverter também a situação. Lá na informação 1011, se eu transformar o bit mais significativo da direita, eu não vou ter mais o valor 11. Eu passo a ter o valor 13, tá? Poxa, mas deu 2 de diferença. Ok, num número de 4 bits. E num número aleatório aí que eu acabei de chutar, tá? Se eu aumentar a quantidade de bits desse número, com certeza a diferença vai ser muito maior, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, porque é previsto isso dentro da arquitetura, que a ordenação dos bytes seja explícita, tá? Até porque a gente hoje nós temos computadores aí que se comunicam via internet e eu não tenho a necessidade de falar que eu tenho que eu tenho que seguir um padrão de qual que é o bit mais significante na minha arquitetura. Não, pelo contrário. Eu tenho que fazer com que as informações sejam trocadas entre os computadores. E como que eu faço isso? Eu vou fazer isso através das conversões diretas, né? Sabendo qual que é a plataforma que está chegando e qual que é a plataforma que está saindo, eu consigo fazer uma conversão direta dessa ordenação dos bytes, tá certo? Bom, dentro dessas ordenações aí que nós vimos entre mais e menos significante, nós temos o Big Endian e o Little Endian. Então, só para ilustrar para vocês, o Big Endian, ele vai trabalhar de forma contrária ao que nós trabalhamos, né? Então, olha só, se vocês olharem aqui, eu tenho bit menos significativo aqui e eu tenho mais significativo aqui. O que isso quer dizer? Então, aqui eu começo assim, ó, 1, 2, 4, 8. Então, se eu somar esses três caras, eu tenho o valor 7 em decimal, tá certo? Tanto que a ordenação, como que a memória RAM, ela é endereçada quando a gente usa o Big End, ela fica nesse formato. Eu tenho endereço, né, de 0 a 4 células por endereço. Então, ó, o Big End, eu começo 0, 1, 2, 3. Coloquei em decimal para ficar fácil. Então, a informação ela sai do valor menor da direita para o valor maior à esquerda. E assim sucessivamente. Ó. Olha a ordem que está sendo escrito os dados. Então, essa fileira aqui, né, essa coluna aqui são sempre os menores valores, essa aqui são sempre os maiores valores. Isso só para fazer uma simplificação. E o Little Endian? O Little Endian é como nós hoje trabalhamos com a nossa numeração, né? Então, se a gente olhar, é o mesmo número, ó, 110, 1110 em binário, 1110 em binário, no Big Endian ele é equivalente ao valor 7, no Little Endian ele já passa a ser 14, tá? Não precisei nem aumentar a quantidade de bits, simplesmente só inverti a ordem, escolhi um outro valor, já dobrou, né? E aí o posicionamento dele, só para a gente ver também. Agora começa da direita, que é o menor número, então coluna mais à direita é menor que a coluna mais à esquerda. Tá certo? Bom, pessoal, depois eu vou escrever aí algumas brincadeirinhas, aí, fazer algumas anotações para vocês em relação a esses elementos. Mas eu vejo, né, não vou dizer que eu entendo, porque estou acostumado com a disciplina, mas eu entendo que só de bater o olho aqui vocês conseguem chegar na conversão que eu fiz aqui para
virar 14 e aqui virar 7, tá? Então, só para vocês entenderem. Bom, pessoal, até o momento aqui nós vimos alguns aspectos interessantes, tá certo? Quais aspectos? O que são as memórias, tipos de memórias e tudo mais, tá bom? Em relação à organização delas em células, em grupos, né, de armazenagem, a organização delas em células por conta até do próprio distribuição de endereços e tudo mais, tá certo? Inclusive discutimos a ordenação dos bytes aqui. O próximo aspecto que a gente vai apresentar, tá? Está relacionado diretamente às memórias cache. Então a gente já vai falar um pouquinho das memórias cache. Pessoal, a comunicação entre a memória RAM e o processador, apesar de serem um dos equipamentos mais rápidos dentro da nossa arquitetura, né? Afinal de contas, a memória RAM só se comunica com a CPU diretamente, né? Então, apesar de ser um dos dispositivos mais rápidos, nós temos alguns problemas de latência. O primeiro deles, tá? Por enquanto, né, a gente está quebrando essa barreira, mas por enquanto a velocidade da memória RAM ainda é inferior à do processador. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o processador ainda trabalha muito mais rápido que a memória RAM. Se isso não bastasse, né, para o processador conseguir acessar uma informação na RAM, seja ela para gravar ou para recuperar, ele tem que mandar um comando para a memória RAM e esse comando passa por um barramento. Então, por mínima que seja a distância entre a memória RAM e a CPU, esse barramento vai gerar um atraso natural, mais do que natural, inclusive. Tá? Então, o que pensou-se, né, entre essa relação CPU e memória RAM? Bom, só relembrando um aspecto dos arquitetos de hardware, né, não só arquitetos de hardware, mas como arquitetos de sistema operacional, um dos principais princípios deles é que a CPU trabalhe a maior quantidade de tempo possível. O que é isso? A CPU não pode ficar ociosa. Se ela ficar ociosa, tá, é um dinheiro jogado fora. A CPU custa caro, tá certo? E pelo alto valor agregado à CPU, ela tem que trabalhar a maior quantidade de tempo possível. Então, os projetistas, tanto de hardware quanto de SO, eles tentam maximizar o uso de CPU. E dentro desse aspecto, quando a gente fala que a CPU está ligada na memória, que é lenta, que tem atraso por conta do barramento, o pessoal teve um vislumbre, né? Que era o seguinte: que tal se criarmos uma memóriazinha semelhante à memória RAM dentro da CPU? Tá? Então, o primeiro aspecto da criação da memória cache foi tentar transportar a memória RAM para dentro da CPU. Pô, Jean, então me explica aí, por que eu não tenho uma CPU hoje com 8 GB de RAM, né, dentro dela? Ou, na verdade, uma CPU com 8 GB de cache, que eu não precisaria de memória RAM. Tá? O problema não é colocar 8 GB de memória cache. O problema é o custo do projeto e o tamanho do chip. Tá certo? Então, o custo do projeto de tentar miniaturizar o componente para que comporte dentro de uma pastilha 8 GB de memória cache é muito alto. Tá certo? E o chip ia virar um bolachão, literalmente. Tá? Então, isso não é viável economicamente, nem em relação a projetos, tá certo? Então, por isso que nós não temos hoje 8 GB. Mas, Jean, se a memória cache está aí para ajudar, né, para trocar a memória RAM pela cache, porque ela está dentro do processador, tá certo? Por que ainda tem a RAM? Primeiro, por questões de capacidade, né? A memória cache não chega nem perto da quantidade de memória RAM que a gente consegue ter hoje em dia. Tá? Segundo, ela serve como uma ferramenta auxiliar. Tá? Então, ela está ali não para substituir
a memória RAM. Ela está ali para tentar agilizar as trocas de informações com a CPU, fazendo com que a CPU não fique ociosa aguardando dados da minha memória RAM. Então esse é o principal aspecto da memória cache, tá? Não é para substituir, e sim para auxiliar, tá bom? Então vamos lá, ó, só um pouquinho de teoria. Com o tempo percebeu-se que os processadores são mais rápidos que as memórias. Para que o processador não fique ocioso aguardando a memória, são necessárias memórias tão rápidas quanto o processador. Inclusive, fazendo um adendum, né, a esse parágrafo, hoje em dia, com as novas tecnologias de memória RAM, que nem DDR5, as famosas DDR5, utilizadas em placas gráficas, a partir do momento que eles implementarem elas na CPU, né, tirar da placa gráfica DDR5 e começar a fazer memória para computador comum, né, para trocar informação com a CPU comum, esse tipo de memória RAM vai ter a mesma velocidade e talvez um pouco maior do que das CPUs. Então a gente quebrou aquela barreira da memória RAM ser mais lenta que a CPU, né? Vai ter ainda o fator do barramento, que vai atrapalhar o desenvolvimento, né? O desempenho, na verdade, desenvolvimento não, perdão, desempenho, mas vai ficar muito mais acessível, tá certo? De repente até a memória cache cai aí por água abaixo como tecnologia obsoleta. Mas enfim, até lá a gente precisa ver o que vai acontecer, não dá para especular nada até que aconteça, tá? Outro fator aqui, né, o terceiro e último parágrafo, diz sobre o limitador de velocidade ou barramento entre o processador e a memória. E é aquilo que a gente estava dizendo, né? Além da diferença entre os dispositivos que têm desempenho diferentes, nós temos também o barramento atrapalhando isso. Então, uma solução encontrada é alocar um pedacinho de memória dentro do processador. Pessoal, é dentro do processador mesmo. Tá? O que isso quer dizer? Dentro do meu chip de processamento, dentro do meu núcleo, eu tenho uma memóriazinha que vai fazer auxiliar aí nas trocas de dados entre a CPU e a memória RAM. Tá? Então, olha lá, solução encontrada alocando a memória dentro do processador. Qual que é o problema? É o custo e o tamanho do chip do processador, aquilo que já havíamos dito anteriormente. Solução encontrada na produção de memórias pequenas e rápidas, chamadas de memória cache. A memória cache é uma evolução da memória RAM. Tá? É inclusive na memória cache que o pessoal consegue desenvolver a tecnologia das memórias flashes, os famosos pendrives. Tá certo? Porém, né, tiveram que melhorar bem a memória RAM para que funcionasse dentro do esperado. Bom, ok. Então, nós temos aí uma memória dentro da CPU, que é para facilitar a troca de informações entre a memória RAM e o processador. Aí eu criei uma memoriazinha e joguei ela dentro da minha CPU. Mas como que ela vai funcionar, né? A principal característica da memória cache é tentar trazer as informações que a CPU precisa. Tá bom, como que funciona isso? Vai funcionar da seguinte maneira. A minha CPU precisa de uma informação, seja ela um comando ou um dado que está alocado na memória RAM. CPU pergunta para a memória cache. Memória cache, você tem essa informação aí? Memória cache fala, não, mas estou indo buscar. Aí ele pega o endereço, a própria CPU tem o endereço desse comando, dessa instrução, desse dado, né? A CPU solicita para a memória RAM essa informação é copiada para a memória cache e a memória cache fornece o dado para a CPU. Ok, mas o que isso tem de bom? Não mudou nada o desempenho. Realmente, nesse formato que eu expliquei para vocês, não tem mudança de desempenho. Tá? Porém, existe um conceito implementado em cima das memórias cache chamado conceito, na verdade, princípio de localidade. O que é o princípio de localidade? O princípio de localidade é o seguinte, o pessoal fez uma estimativa, né,
um cálculo aí e analisaram as situações de execução de uma CPU. E aí eles perceberam o seguinte: toda vez que a CPU precisa de um comando ou uma instrução que tem que vir da memória RAM, a probabilidade dela precisar das próximas instruções, das próximas células que estão alocadas na memória RAM é alta. O que isso quer dizer? Quando uma CPU precisa de um dado e ele não se encontra na cache, a CPU pede a cópia daquele dado na memória RAM e a memória cache automaticamente solicita os próximos endereços consecutivos da memória RAM. O que isso quer dizer? Eu pego o que eu quero e os próximos endereços consecutivos. Quando vem esse conjunto de dados para a memória cache, ela forma o que é chamado de linha de cache. Então, o que é uma linha de cache? É a informação que a CPU precisa e os próximos elementos da memória RAM que estão consecutivos à instrução que a CPU solicitou. Tá certo? Então, a probabilidade da próxima execução, então a CPU precisou de uma variável x, não estava na cache, foi buscada a variável x e os próximos comandos, por exemplo, um if e um for, que eram consecutivos na linha de programação, né? Então é armazenada na cache a variável x, o comando if e um comando for. Ok, acabou de rodar o x, qual é a probabilidade do comando if executar? É alta. E é aí que a cache funciona, que ela resolve o problema. Por quê? A CPU fala, olha, já usei a variável x, agora eu preciso de um if. Rodar esse if, você tem aí? Aí a memória cache responde, eu tenho. E a partir desse momento, eu não preciso mais consultar a RAM, né? Até que haja uma falha. O que é uma falha? A memória cache vai passando vai entregando para a CPU todas as solicitações que ela buscou na memória, só que isso tem uma limitação. Suponha que eu tenha pego a instrução e mais 5 células consecutivas. Ok, chegou no final dessa sexta célula, né, dessa quinta célula consecutiva, eu vou precisar de mais dados. CPU perguntou para mim, eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela linha de cache que eu tinha trazido, já usei, vou descartar e vou trazer uma nova linha de cache. Vou lá buscar o endereço na RAM e vou pegar aquele endereço e mais os 5 consecutivos. Crio uma nova linha de cache e vou trabalhar. Tá? Então esse é o processo. A memória RAM, a memória cache, vai buscando blocos e blocos da RAM, mas armazena nela e vai fornecendo para a CPU. Chegou em um momento que a CPU já executou esses blocos, ou mesmo pode acontecer de em um momento a CPU precisou de um outro valor que a memória cache não tem. Né? Ah, busquei 5 blocos da memória, mas não usei. Usei 3, chegou no quarto, a CPU quer outra coisa que não está na cache. Né? O que a cache vai fazer? Essa linha se torna inútil. Né? Se ela não completou a linha, essa linha se torna inútil, que é a linha da cache. Essa linha inteira é descartada e vai ser carregada uma nova linha de cache. Tá? Isso é o que a gente chama de princípio de localidade. Eu precisei de uma informação, eu pego ela e suas vizinhas. Tá? E aloco na cache. As vizinhas atenderam a CPU? Legal, economizei tempo. As vizinhas não atenderam? Descarta a linha inteira e carrega de novo a linha correta. Tá bom? Só para vocês darem uma olhadinha, né? Isso aqui seria a comunicação. Então, o processador não vai conversar mais diretamente com a memória principal. Ele solicita alguma coisa aqui na cache. Se a cache tiver, ela atende. Se ela não tiver, ela põe o endereço da memória principal aqui e recebe o valor necessário da CPU mais os seus vizinhos. Bom, continuando então aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, a memória cache ela é dividida em 3 níveis. L1, que é Level 1, que é uma memória pequenininha que fica colada na CPU ali perto da ULA. Por quê? Essa memória L1 ela tem a característica de armazenar instruções. Como as instruções de uma arquitetura costumam ter um tamanho bem menor que os dados, são armazenadas as instruções para que
toda vez que a CPU precisar de uma instrução, ele pega lá na L1. Saindo da L1 um pouco mais distante da nossa ULA, lá do nosso núcleo da CPU, nós temos a L2. A L2 já é uma cache mista, né? É uma cache de tamanho intermediário que ela pode comportar tanto instruções quanto dados, tá certo? Já mais externamente, nós temos a L3. A L3 é totalmente, né, longe do meu núcleo da CPU e por conta disso ela é muito maior, tá? Então, quando você compra uma CPU hoje, um processador, vai estar lá escrito, olha, tem 8 MB de L3. Então, L3 é o nível da memória cache. Para que serve a L3? Como ela é gigante, ela armazena dados. Tá? Então, existe uma separação dos níveis de memória cache para o tipo de informação que nós temos. Tá? Aqui a gente já falou tudo, né? Memória cache é dividida em blocos de endereço de tamanho fixo, chamado de linhas de cache. Quando há uma falha numa parte da linha, a linha toda é substituída. E as caches são utilizadas para armazenar dados e instruções mais utilizados pela CPU. Aí, esse formato que eu falei para vocês de L1, L2, L3, é chamado de arquitetura de Harvard, né? Ela que criou essa metodologia de fazer a separação entre instruções e dados. Por quê? Fica melhor. No momento da pesquisa eu demoro menos tempo para fazer essa pesquisa e fazer a utilização dos dados, tá certo? Bom, então a gente mata aqui a parte de memória cache, tá certo? E aí é o seguinte, pessoal, vou dar uma pausinha aqui, rapidinho, para a gente começar a segunda parte.